Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo, mais um domingo, mais um vídeo da série Os Sacramentos da Santa Igreja Católica. E hoje nós vamos falar, vamos ver quem adivinha, né? Qual será o sacramento que nós vamos falar hoje? De propósito, eu achei aqui na igreja, na Capela São Roque, aqui de José Boatê, encontrei um confessionário, né? Algo que parece foi abolido das nossas igrejas, né? Eu acho muito interessante, né? É uma coisa que era tradição antigamente, né? Por isso mesmo que a gente está gravando esses vídeos aqui nessa igreja, porque ela remete à tradição, ao que era considerado o mais importante antigamente e que se perdeu um pouco aí na vida de nós católicos. Vamos tentar buscar e resgatar essas tradições, né, que são muito belas, muito bonitas, né? Por isso que essa igreja aqui, ela remete sim ao louvor, ao agradecimento, ao encontro com Deus, né? Começando até pelo altar. Toda a estrutura dessa igreja, ela foi idealizada justamente para isso, para trazer a gente para se encontrar com o Senhor, né? Mas tudo bem, vamos lá falar do sacramento de hoje, que é o sacramento da reconciliação ou da penitência. É a confissão dos pecados a um sacerdote que aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com Cristo. Por outras palavras, o sacramento que dá ao cristão a oportunidade de reconhecer as suas faltas e, se delas estiver arrependido, ser perdoado por Deus. E aqui vem uma coisa muito importante, né? Não adianta nada a gente procurar o padre para se confessar, né? Se não se arrependeu do que fez, né? Primeiro fator para a gente ter uma boa confissão é a gente identificar o que fez, porque às vezes a gente nem sabe o que fez, às vezes não acha o que fez, não entende o que fez, né? Acha que não fez nada, né? Então, primeiro, um bom exame de consciência para a gente achar os nossos pecados, porque eles estão aí. Eles estão conosco, não tem aquele que não peca, todos nós pecamos, né? Do mais santo ao mais pecador, todos nós pecamos. Então a gente tem, primeira coisa, achar os pecados, fazer um exame de consciência. Segunda coisa, se arrepender, né? Querer buscar o arrependimento. Do ponto de vista formal, aquela pessoa que vai se confessar e que se ajoelha perante um padre, ou o confessor, né? O sacerdote, e lhe declara que pecou, ela deseja confessar o que fez e pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Por isso que vai lá. Após ouvi-lo, cabe ao sacerdote oferecer as suas palavras de conselho, se for o caso, de censura, se precisar, de orientação e de conforto, né, àquela pessoa que está ali, recomendando a penitência que deve ser cumprida. Antigamente eram grandes as penitências, hoje em dia, mais simples. O confessado deve rezar a oração denominada ato de contrição. Poucos fazem, né? Após o que o sacerdote profere as palavras do perdão e abençoa aquela pessoa que vai se retirar para cumprir a sua penitência que o sacerdote lhe impôs. A Igreja considera o sacramento da penitência um ato que purifica, que deve ser praticado antes de receber o sacramento da Eucaristia, para que seja recebida com alma limpa pelo perdão dos pecados. Mas entende-se também que esse efeito purificador é salutar, sendo benéfico para o espírito cada vez que é praticado. Por isso que a Igreja pede para se ter frequência na confissão, mas cada vez as pessoas estão se afastando do confessionário. Um dos mais rígidos deveres impostos aos sacerdotes pela Igreja é o segredo da confissão. Aí eu vou colocar um detalhe, né? Mais um adendo. Muita gente não vai se confessar com o padre porque acha que ele vai contar para os outros. Gente, pelo amor de Deus, ele não vai fazer isso. Olha aqui, ó, é um dos mais rígidos deveres impostos ao sacerdote, que é o segredo da confissão. Gente, teve padre que morreu assassinado, porque não contou o segredo que alguém falou para ele em confissão. Na antiguidade era comum isso. Inimigos
que queriam derrotar alguém ou saber de segredos de alguém, prendiam o padre, prendiam o sacerdote e o torturavam para que ele contasse o que a pessoa havia confessado. E ele não contava. Ele morria por causa disso. O sacerdote é rigorosamente e totalmente proibido de revelar o que houve dos fiéis no confessionário. O descumprimento desse dever é considerado um dos maiores e mais graves pecados que um padre pode cometer e o sujeita a penalidades severas impostas pela Santa Igreja. Esse sacramento pode ser administrado de forma coletiva, que é conhecida como confissão comunitária, mas que para isso só com autorização do bispo diocesano, o qual, atendendo a critérios da Conferência Episcopal, pode autorizar a absolvição coletiva somente em algumas condições rigorosas. Primeiro, os penitentes estejam em iminente perigo de morte e não haja tempo de confessar um por um. Aí vale a confissão comunitária. Haja necessidade grave, isto é, quando dado o número de penitentes, não houve sacerdotes suficientes para, dentro de um prazo razoável, ouvirem devidamente as confissões de cada um, de tal modo que os penitentes, sem culpa própria, fossem obrigados a permanecer durante muito tempo, privados da graça sacramental ou da Sagrada Comunhão. Não se considera existir necessidade suficiente quando não possam estar presentes confessores bastantes, somente por motivo de grande afluência de penitentes, como pode suceder em alguma grande festividade ou uma peregrinação. Então, essas duas condições que são estabelecidas pelo Código de Direito Canônico são inseparáveis, de modo que nunca é suficiente a mera impossibilidade de confessar. E, devidamente, cada um dos indivíduos dentro de um tempo razoável, devido à escassez de sacerdotes. Mas a tal impossibilidade deve associar-se o fato de que, caso contrário, os penitentes ver-se-iam obrigados a permanecer durante muito tempo sem culpa própria, privados da graça sacramental. Situação essa que pode se verificar nos territórios de missão e em comunidades de fiéis isolados, onde o sacerdote só pode passar uma ou poucas vezes ao ano, ou quando as condições de guerra, meteorológicas ou outras circunstâncias semelhantes o consistam. Então, para a eventual confissão coletiva, seja considerado válido o fiel, válida se o fiel deve se propor a confessar-se individualmente no devido tempo, dos pecados graves que no momento não pôde confessar de forma individual ao sacerdote. Na verdade, a Igreja não realiza muito essas confissões, não a faz pela própria concepção da mesma. Só em estado de gravíssima necessidade mesmo, senão ela não é utilizada de forma alguma, só mesmo em casos excepcionais. Então a gente não deve se valer desta confissão comunitária, e sim da confissão individual. Então, para fazer uma boa confissão é necessário exame de consciência, arrependimento, propósito, contar o pecado e a satisfação depois da penitência que a pessoa toma conta de si. Então, quero só mais um detalhezinho com relação a isso. Então, que você pode imaginar a confissão com o padre, como se você estivesse numa videochamada pelo teu celular, né? Você está ali conversando com alguém no celular, numa videochamada, você não está falando com o celular, você está falando com a pessoa que está do outro lado. Então coloque o sacerdote aqui nesse momento como sendo o celular, e você está falando com Deus que está do outro lado, e vai ser Deus que vai te absolver dos teus pecados. Fiquemos por isso hoje. Aguardem no próximo domingo mais um vídeo da série Os Sacramentos da Santa Igreja Católica. Será o último vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.